Olá, seres humanos! Olá, Homo sapiens do sexto ano, tudo bem com vocês? Galera do CEPA, Colégio Estadual Padre Anchieta, galera do Minervina, Colégio Estadual Professora Minervina Barbosa de Castro, como é que vocês estão? Tudo bem com todos vocês? Então, estamos aqui de volta aos nossos vídeos de revisão do período Paleolítico e Neolítico, tá legal? E teremos também um vídeo de revisão do Egito e da Mesopotâmia, tá legal? São os videozinhos de revisão, senti necessidade de fazer, tá? Até em função da qualidade dos vídeos anteriores e também por sentir a necessidade de rever esses temas com vocês com um material diferente, com um material novo, tá legal? Bem, já temos aqui no Classroom e também no meu canal no YouTube esses vídeos, esse vídeo de revisão, o primeiro vídeo de revisão, que é a revisão do período Paleolítico. E agora nós vamos ver um vídeo de revisão do período Neolítico, tá legal? Bem, se o nome Paleolítico significa pedra antiga, e o período Paleolítico refere-se a um período da história bem longo, né, aonde os primeiros grupos humanos vão surgir, os hominídeos, né? Falamos deles no último vídeo, classificamos eles no último vídeo, né? Os nomes desses grupos, o que eles faziam, suas características, enfim. Então, o Paleolítico é um período onde o fogo ele é dominado pelo homem, né? Por esse homem primitivo. Ele descobre o fogo, ele começa a trabalhar com ferramentas, ele começa a fabricar ferramentas e caçar com essas ferramentas. Esses indivíduos do período paleolítico, eles são caçadores e coletores, caçam animais, né? Coletam raízes, coletam frutas, né? do ecossistema, do ambiente onde eles estão. Eles também são nômades, ou seja, viajam de uma região, se deslocam de uma região para outra em busca de alimento, em busca de abrigo e por aí vai, tá? Rapidamente, resumidamente, essas são as características do período Paleolítico. E agora, período Neolítico. Neo, novo, lítico, pedra. É o período da pedra nova, digamos assim. Ou período da pedra polida, a idade da pedra polida, como vocês podem ver aqui no livro, nesse slide aqui, tá legal? Bem, esse período neolítico é um período que vai durar entre 10 a 4.000 anos antes de Cristo, tá legal? Como eu já falei, é conhecido como pedra polida. E os homens que viveram na época do período neolítico, né, eles poliam as pedras, ok? Ao invés das pedras serem batidas umas nas outras, formando lascas, e essas lascas formando fios, né, uma espécie de navalha, ficavam pontiagudas e ficavam serrilhadas para poder cortar carne, cortar os animais, matar os animais, enfim. Aqui eles estão agora polindo as pedras. Eles continuam lascando pedras, sim, mas também nos sítios arqueológicos vamos encontrar muitas pedras polidas, o que representa um avanço tecnológico para eles. Sim, isso é uma forma de tecnologia. E essas pedras polidas eram utilizadas como rodas, lâminas, enxadas, foices, ok? E também na construção. Haviam também, né, a construção de barcos, canoas, jangadas, o que permitia também um melhor deslocamento desses indivíduos. Então, no período neolítico, eles também vão desenvolver a habilidade de navegar por rios, lagos, enfim, tá? O homem do Neolítico, isso permitiu que o homem do Neolítico conquistasse territórios até então desconhecidos. E eles conseguiam viajar para cada vez mais longe do seu território de origem. Tá? E aí nós vamos começar a ver esse indivíduo do período Neolítico se deslocando e saindo da África também, indo morar em outros continentes, como a Europa e a Ásia. Tá? Bem, aqui no nosso próximo tópico, vamos ver a invenção da roda, tá?
a invenção da roda foi um grande feito tecnológico para o homem desse período. Então a invenção da roda possibilitou a criação das primeiras carroças, facilitando o transporte principalmente de alimentos. Com o aperfeiçoamento do polimento, foram criados utensílios e armas como arcos, flechas, lanças, proporcionando maior êxito nas caçadas, né? Então, esse êxito nas caçadas, eles conseguiam caçar melhor, não é? E, consequentemente, mais comida para o grupo. Contudo, a principal conquista dos grupos humanos durante o Neolítico foi a descoberta da agricultura. E nós vamos chamar isso de Revolução Agrícola. A descoberta da agricultura permitiu a esses indivíduos formarem as primeiras cidades, aldeias, cidades e depois grandes civilizações. A relação da cidade com a comida, ela é muito interessante de ser analisada aqui, nós vamos ver isso, tá? Como isso acontece? Como se dá essa relação entre oferta de alimentos por intermédio da agricultura e a formação dessas aldeias e cidades? Bem, essa revolução agrícola, ela permitiu que os seres humanos, né, não precisassem mais se deslocar em busca de alimentos. Então eles não precisavam mais praticar o nomadismo. Tem comida à vontade onde eles estão. Comida à vontade em função da agricultura e também do pastoreio de animais. É no período neolítico que eles também vão dominar os animais. Vão criar animais domésticos, animais para alimentação deles, gados, ovelhas, cabras, enfim. Tirar leite desses animais para se alimentar do leite deles também. Mas voltando à questão da agricultura, né, essa revolução agrícola permitiu que os seres humanos não precisassem mais se deslocar em busca de alimentos, deixando gradativamente, ou seja, aos poucos, de ser nômades e passando a se fixar em determinados locais, em um processo denominado sedentarização. Então, na sedentarização, o que acontece? Você tem uma plantação, tá lá. Você descobriu que se você plantar uma semente na terra, ela vai gerar uma árvore, vai gerar frutos, tá? Ou não só uma árvore frutífera, mas produzir cereais, grãos, milho, soja, enfim, cevada, enfim. Então, quando esses indivíduos humanos eles percebem que é possível praticar a agricultura, não é mais necessário ficar por aí, andando de um lugar para o outro, em busca de alimentos. Eles podem agora ficar morando em apenas um lugar e, a partir disso, desse processo de ficar fixo em um território, do qual nós chamamos de sedentarização, né, vão surgir aldeias. Porque o cara vai morar ali mesmo, então monta a cabaninha ali. E cada família vai montando a sua, desmonta uma grande aldeia, e a partir disso surgem as tribos, as comunidades, as aldeias, que vão crescer cada vez mais, fazendo surgir as cidades e entre outras coisas, tá? Bem, esses grupos provavelmente perceberam que os grãos que caíam na terra brotavam e assim que poderiam repetir o mesmo processo várias vezes. Suas técnicas agrícolas eram bem rudimentares, todavia, ou seja, eram muito simples, né? Mas todavia, com o uso da enxada, por exemplo, conseguiam fazer algum tipo de plantação, o que proporcionava uma maior oferta de alimentos. No entanto, muitas vezes eles estavam sujeitos às intempéries climáticas. O que é isso? São as mudanças climáticas, um período de maior seca, um período de cheia, o que não permitia com que essa plantação sempre prosperasse, tá? Essas intempéries, essas mudanças climáticas intensas, elas prejudicavam a prática agrícola. Assim, muitos eram semi-nômades, ou seja, ora estavam fixos na terra praticando agricultura, ora buscavam alimentos em outros locais, né? Isso quando ocorreu algum problema na plantação. Destaca-se ainda que nem todas as sociedades passaram a utilizar a agricultura ao mesmo tempo, tá? Em relação às práticas agrícolas,
os grupos humanos evoluíram em épocas diferentes. Então você vai ver um grupo na África que vai fazer de um jeito, um grupo na Ásia que vai fazer de outro jeito. Então, nem todas as sociedades humanas, na antiguidade, praticaram agricultura na mesma época. Bem, vou passar para o lado de cá, tá? Que aí eu vou voltar aqui para cima. Que uma outra coisa também faz parte do período do Neolítico, que era a prática do pastoreio, como eu falei para vocês, da criação de animais, da domesticação de animais, né? Como cabras e carneiros e por aí vai. Os animais serviam tanto para alimentação como para transporte de cargas ou pessoas. Durante esse período surgiram as primeiras práticas religiosas também. Então, as primeiras práticas religiosas elas também são do período Neolítico. Os homens passaram a construir monumentos com pedras, formando grandiosas estruturas, né? Eles cultuavam divindades geralmente ligadas aos fenômenos da natureza, como o fogo, o raio, as chuvas e os ventos. E interessante que isso vai ficar presente nessas culturas. Eu vou dar aqui alguns exemplos. Por exemplo, os gregos. Os gregos acreditavam que Zeus era o deus dos raios, né, dos trovões. Então, existe uma relação entre Zeus e um fenômeno da natureza. Thor, né? Igualzinho Zeus, né? Também ligado ao fenômeno da natureza. E outras religiões que são relacionadas com forças da natureza. O fogo, o ar, né? A terra, enfim. Então, vamos avançar aqui. Ainda no período, nesse período nós vamos ver também surgir a Idade dos Metais, ou a Idade do Bronze, que é a partir de 4.000 anos antes de Cristo. E em algumas áreas do mundo, o uso de metais se expandiu. Apesar de imprecisa essa data, ou seja, os pesquisadores não têm certeza de quando aconteceu exatamente isso. Mas acreditava-se que o bronze ele já era utilizado em regiões do Oriente e que chegou à Europa Ocidental a partir do ano 3000 a.C. Então nós temos aqui algumas imagens de machados da Idade dos Metais, ok? Cada um com uma tecnologia diferente, um jeito diferente, enfim. Primeiramente as ferramentas eram feitas de cobre. Depois os homens descobriram o bronze. A partir da junção do cobre com outro material, com outro mineral chamado estanho, eram feitas de cobre, tá? Aí depois eles descobriram o bronze a partir da junção do cobre com o estanho. Então, cobre e estanho. Se você juntar esses dois elementos, esses dois tipos de minérios, você vai ter o bronze, ok? Então, o bronze é a junção do estanho com o cobre, tá legal? Bem, assim, quase não sai. Assim como o desenvolvimento da metalurgia, isto é, a manipulação dos metais, os seres humanos criaram utensílios domésticos, armas, ferramentas, joias e até objetos de arte, que contribuíram muito para a sua qualidade de vida. Beleza? Deixa eu mostrar aqui para vocês umas imagens que eu selecionei do período neolítico. Nós temos aqui essa primeira imagem, deixa eu reduzir aqui meu rosto, meu quadrinho. Então nós temos essa imagem aqui, né, que são esses grupos de caçadores, com as suas armas, com os animais aí ao pescoço, nos ombros, né, fabricando vestimentas com peles de animais, né, se deslocam de uma região para outra. Com certeza estão voltando para sua casa com esse alimento para os seus filhos, para suas famílias, as mulheres da tribo, elas provavelmente estão aguardando, cuidando das crianças, cuidando das questões mais domésticas. Numa outra imagem aqui, nós vamos ver
utensílios utilizados no dia a dia deles, né? Nós temos aqui um machado bem rudimentar, é um machado feito de pedra polida, tá? Ele é afiado aqui na ponta, ok? Preso à madeira. Nós temos foices, né? Para praticar a colheita. Nós temos aqui um raminho de trigo. Provavelmente eles plantaram e usaram a foice para colher esse trigo, né? Isso aqui é uma espécie de arado. Isso aqui é usado para poder furar a terra, cavar a terra, ok? Aqui nós temos mais um objeto de pedra polida, uma pedra polida, uma base de pedra também polida, que essa pedra era utilizada para macerar ou esmagar esses grãos, que no caso é o grão da cevada, né? Essa ferramenta foi utilizada para cortar o grão, as espigas do grão. Aqui os grãos vão ser amassados, ok? E a partir disso eles vão cozinhar esses grãos, misturar com água, outros elementos, né? E produzir pães. Está aqui o pão. Todo o processo, as ferramentas para se fabricar pão, por exemplo, né? Aqui outros instrumentos de pedra polida, né? Isso aqui é um machado. Aqui é a parte das costas do machado, o fio do machado, outros instrumentos para poder amassar. Tudo isso aqui foi achado em sítios arqueológicos. Tá legal? Aqui, ó. Então, um exemplo aqui, né, deles plantando, que já é o período da agricultura, utilizando esse instrumento aqui, que é um arado, e o pastoreio, a criação de animais. Ok? Período histórico que se caracteriza pela descoberta da agricultura, pela sedentarização e pelo fabrico de novos instrumentos de pedra polida. É isso, tá? Esse é o nosso período da pedra polida do Neolítico. Tá legal? Bem, os Stonehenge, que é um monumento, né, um conjunto de pedras, que até hoje não se sabe o motivo, né, mas alguns estudiosos acreditam que isso aqui era um calendário, né? Mas também há teorias que pode ser uma espécie de local de culto, algum tipo de divindade antiga, tá? Bem, as transformações importantes desse período, com o desenvolvimento da agricultura, deixa eu aumentar aqui meu quadrinho para vocês me verem melhor, com o desenvolvimento da agricultura e da pecuária durante o período neolítico, agricultura, pecuária, criação de animais, tá? Agricultura é plantio de plantas, enfim. O que vai acontecer? Vai haver um aumento da população, um aumento gradativo da população. Quanto mais oferta de comida, né, mais segurança, né, para criar filhos, gerar filhos, formar famílias. Então, esses indivíduos humanos estão cada vez mais próximos, não estão tão distantes assim. Então, começa a se construir uma base familiar muito sólida, né? E aí a população vai crescendo. Uma vez que com a maior oferta de alimentos, os seres humanos também passaram a se alimentar melhor. Então, eles ficam cada vez mais fortes, cada vez mais inteligentes, né? Então, por causa desse crescimento, foi necessário organizar a produção. Assim, para que houvesse um maior proveito da oferta de alimentos, se consolidou a divisão do trabalho. Ou seja, cada um vai ter a sua função, cada um vai ter a sua tarefa nessa comunidade. Alguns homens ficaram responsáveis pela criação de animais, outros pela colheita, outros pela plantação. Cada grupo de indivíduos se especializou em uma área e passou a trabalhar naquela área. E aí vão surgir quem? Agricultores, né? Vão surgir pecuaristas. Então os indivíduos humanos dessa época, eles começam a se especializar em áreas de trabalho e começar a trabalhar especificamente nessas áreas, né? Enfim, para que tudo fosse bem organizado, uma pessoa de cada comunidade exercia sua função de liderança.
Ou seja, podia definir a divisão das tarefas dentro de sua comunidade. Geralmente, o líder era a pessoa mais velha ou mais forte. Ele determinava a função de cada pessoa dentro da comunidade. E como era responsável por distribuir os alimentos, parte da produção lhe era destinada. Suas funções eram basicamente organizar o trabalho, punir quem fizesse alguma coisa errada, né, e julgar essa pessoa que fez algo errado. Consequência dessa concentração de poder, em determinadas áreas do mundo iniciou-se também a concentração de terras, ou seja, a propriedade privada. Aquilo que era então um bem coletivo, começou a surgir agora indivíduos donos de determinadas regiões, de propriedades, e até a própria ideia de liderança, né, de chefe tribal, líder, governante, mais para frente rei. Isso vai começar a surgir a partir dessa organização, né? Os homens mais ricos, e aí vem a desigualdade também, desigualdade social. Os homens mais ricos passaram a viver em locais mais distantes dos menos privilegiados, ou seja, aqueles que trabalhavam na agricultura ou na pecuária. Desse modo foram surgindo as cidades, e aí vem também a revolução urbana. Ok? Aqui uma casa redonda, da época da Idade dos Metais, né? Vamos voltar aqui para cima. Vocês podem pausar o vídeo, tá? Se vocês quiserem ver alguma coisa, ler um texto, passei muito rápido por alguma coisa, enfim. Para melhor administrar essas novas cidades... Deixa eu voltar aqui. Os homens mais poderosos criaram instituições de poder, como os templos religiosos e o exército. Os sacerdotes eram responsáveis pelos rituais religiosos e o exército protegia a cidade das invasões de outros povos. Surgiram ainda profissões como a dos mercadores, artesãos. Por fim, a invenção da escrita possibilitou o aumento da capacidade desses grupos humanos de transmitir seus conhecimentos, devido aos registros de informação. É importante compreender que as sociedades evoluíram em tempos diferentes. Provavelmente, as primeiras civilizações surgiram em uma região denominada Crescente Fértil, localizada entre o Nordeste da África e o Oriente Médio. E aqui nós temos esse exemplo do Crescente Fértil, ok? Então aqui, ó, o mapa, né? Aqui nós temos, me acompanha aqui na setinha, nós temos o Egito aqui, o Rio Nilo, e toda essa parte verde que vocês estão vendo são áreas férteis, ou seja, áreas onde a agricultura é possível, onde haviam plantações, né? Então nós temos aqui em torno do Rio Nilo, todo verde, porque é fértil. E por que o entorno do Rio Nilo é fértil? Porque o Rio Nilo, graças ao Rio Nilo, é possível o solo ao seu redor ser fertilizado através de suas águas. E aqui nós vamos ver também na região de Canaã, essa região bem relatada nos livros da Bíblia, né? Temos aqui, ó, lagos, rios também. Aqui, ó, na região da Mesopotâmia, nós vamos falar de Mesopotâmia nas nossas aulas. Tá aqui, ó, o rio Eufrates, o rio Tigre. Aqui, ó, esses rios nascem aqui nas montanhas. Tá vendo aqui, ó? Essa região aqui do Oriente Médio nasce nas montanhas, cruzam aqui essa região desértica e desaguam aqui no Golfo Pérsico. O Golfo Pérsico é um golfo, como já sugere, né? É uma região de água que se conecta ao Oceano Índico, tá? Então tá aqui, ó. Tudo isso aqui é o Crescente Fértil, tá? As grandes civilizações na história da humanidade, né? As civilizações da antiguidade nessa região da África e Ásia, elas vão surgir no entorno desses rios. Então nós vamos ver aqui, ó, civilização egípcia, civilização mesopotâmica, né?
a civilização dos hebreus, dos cananeus, dos fenícios, né? Tem mais um que eu esqueci agora o nome, me fugiu da cabeça agora, mas enfim, surgiram aqui, tá? Os filisteus, é daqui, ó. Beleza? O mundo árabe, tá? Beleza? Então esse é o crescente fértil que foi dito aqui no coisa. História da América. Eu não vou falar nesse vídeo não, tá? Até porque eu já tenho um vídeo bem satisfatório falando sobre a América. Se eu entender que é necessário, eu faço um outro vídeo falando sobre a história da América. Tá? Mas a princípio não, acho que o material que tem já é suficiente. Tá? Só quero mostrar um mapa. Um mapa que não foi possível mostrar. Aqui, ó. Esse é o Estreito de Bering. Ok? Esse lado aqui é a América, é o Alasca. E esse lado aqui é a Rússia. É isso, é a Ásia. Olha só. Né? E você olha no mapa e pensa assim, caraca, professor, a Rússia é longeão daqui, não é? Não, é pertinho. Ó, a distância. Se não me falha a memória, são 80 e poucos quilômetros de distância entre o litoral da América, que é essa região aqui do Alasca. O Alasca pertence à América e não só pertence ao continente americano, como hoje o Alasca é um estado que faz parte dos Estados Unidos, ok? O Alasca é um território estadunidense. E aqui, do outro lado do litoral da Rússia, na Sibéria. E antigamente, isso aqui era coberto de gelo, o que permitiu que, pelo menos é a teoria do Estreito de Bering, né, da travessia, do povoamento da América pelo Estreito de Bering, que os grupos humanos povoaram a América por aqui. Eles atravessaram da Ásia, atravessaram a pé até aqui. Foram povoando toda a América, tá bom? Só queria mostrar o mapa. É porque é uma foto de satélite, não um mapa desenhado, ok? Dá até para ver as nuvenzinhas aqui, ó. Tá? É um mapa de satélite. É uma imagem fornecida por um satélite. Então é isso, galera. E aqui já começa a falar sobre a América, povoamento da América, mas eu já tenho um vídeo muito bom falando sobre o povoamento da América. E agora é isso, tá? Está encerrado aqui então a nossa revisãozinha falando sobre paleolítico e neolítico, tá? Eu vou dar uma olhada lá no nosso material, do que já está na plataforma, para ver o que é mais necessário fazer com relação à revisão. Mas eu acredito que agora mesmo o Egito e a Mesopotâmia está ótimo. Para mim, a gente vai dar continuidade às nossas aulas, tá bom? Galera, saudade de vocês. Espero vê-los muito em breve, o mais rápido possível. No mais, fica aqui o meu abraço. No mais, aqui fica o meu aconchego para vocês. É isso aí, sexto ano. Vocês são demais, tá legal? E vamos nos cuidar, que já já nós vamos conseguir nos ver e nos abraçar em sala de aula. Até a próxima, até o próximo vídeo e tchau, tchau.